Então, pessoal, esta aula tem como objetivo a gente falar um pouco sobre a matriz de maturidade, né? A escala de maturidade dos projetos, e também falar um pouco sobre a AP2 e preparar aí os trabalhos para a avaliação semestral. Ressalto que os equívocos que foram cometidos na elaboração da AP1 podem ser revistos na P2 e o que foi equivocado, de alguma maneira desajustado na P2, deve ser corrigido para a avaliação semestral. A avaliação semestral, na verdade, é o projeto íntegro, né? Inteiro, desde de AP1 até o final. Nós estamos cada aula, cada etapa, cada semana, avançando no mesmo projeto. Então, é uma avaliação que vai sendo somada, né? É um processo de avaliação. Então, espero que a gente chegue no final do semestre, na avaliação semestral, com um trabalho bem encorpado, com essas coisas todas que foram apontadas, revistas. Então, eu quero passar para vocês aqui algumas observações sobre os trabalhos. Inicialmente é o seguinte, a dinâmica da disciplina, ela foi pensada da seguinte forma: a cada encontro a gente passa um aparato, um instrumental de ferramentas e métodos que podem auxiliar vocês na construção do projeto. Então, na verdade, realizar as etapas do projeto, as etapas que são passadas para vocês no aula, significa ir a cada aula colocando um tijolinho na construção do projeto. Então, vamos lá. Na AP2, a gente tinha o desafio de montar o termo de abertura do projeto e o contrato entre as partes, né, para a realização do trabalho. Então, para chegar no termo de abertura do projeto, a gente passou um conjunto de ferramentas, como matriz Gucci, CIPOC, matriz RACI, um conjunto, enfim, de informações e de técnicas e coisas que podem auxiliar vocês a tomar as decisões. O que a gente percebeu? Muitos grupos não utilizaram isso. E ao não utilizar, não fizeram um trabalho de engenharia. Por quê? Porque de onde surgiram aquelas informações? Como é que se chegou à conclusão de que aquele era o trabalho a ser realizado? Que aquela era a melhor solução? Não há evidências do processo de tomada de decisão. E um trabalho de engenharia precisa ter as evidências, tu precisa ter toda a estrutura bem desenhada para justificar a tomada de decisão. Vou pegar um exemplo. Se vocês projetam uma ponte e não tem os cálculos, e a ponte cair, vocês serão processados. Agora, se vocês tiverem toda a descrição de cálculos, dizendo que a ponte foi projetada para ventos até tantos quilômetros por hora, para suportar cargas, né, caminhões de até tantas toneladas, para uma vida útil de tanto tempo, com manutenção de tanto em tanto tempo. Bom, daí a ponte caiu. Tudo isso foi atendido? Bom, daí é um problema. Não, mas caiu porque tinha um caminhão com 5 toneladas, 10 toneladas a mais do que foi especificado. Daí vocês estão seguros. Então, para tomar uma decisão num projeto, vocês precisam ter a fundamentação de como chegaram naquela decisão. Isso é engenharia. Então, eu não vi em muitos dos projetos de vocês as ferramentas, a justificativa do porquê que tomaram aquela decisão. Então, agora eu vou pegar especificamente o grupo aí do Flores Belo, Anderson, Daniela, Jefferson, Natália, e para dizer o seguinte, esse grupo utilizou-se de muitas ferramentas, teve um subsídio muito bom para tomada de decisões, eu fiz pequenas observações, né, que eu não vou entrar no mérito aqui individual de cada uma, mas estão lá com Flores Belo, foi postado numa aula para quem postou o trabalho, né, e ele vai compartilhar com vocês. São pequenas observações, como, por exemplo, deixa eu só liberar a entrada de alguém aqui, como, por exemplo, vou pegar aqui, no Canvas, né? O Canvas, a proposta de valor, ela tem que pontuar especificamente aquilo que vai diferenciar a empresa no mercado. Por exemplo, se eu estou abrindo um restaurante, a proposta de valor não é servir almoço. Todo restaurante serve almoço. A proposta de valor pode ser servir almoço com comida saudável e a baixo custo.
ou servir comida em um ambiente agradável, onde as famílias possam se encontrar. Entende? É esse diferencial que é a proposta de valor. A proposta de valor não é simplesmente o produto final. O produto, todo mundo faz, vamos dizer assim, né, da concorrência, né? É no que você vai se diferenciar, qual é o valor que você quer entregar para os seus clientes. E aí, uma vez que eu tenho essa proposta de valor, todo o resto deve estar relacionado a ele. Por exemplo, atividades-chave. Quais são as atividades-chave, aquelas mais importantes que vão assegurar esse valor? Por exemplo, a minha proposta de valor é oferecer almoço num restaurante que tenha qualidade, que as pessoas se sintam bem e seja um ambiente agradável. Então, qual é a atividade-chave? É, fazer alimentos bem cozidos. Não tem nada a ver com um ambiente agradável. Então, atividade-chave, servir com discrição e de maneira calma e agradável. Atividade-chave, manter o ambiente limpo e harmonizado. Né? Então, são coisas que contribuem para aquela proposta de valor. Outra coisa são os parceiros-chave. Parceiros-chave não são todos os fornecedores. Vamos pensar assim, você abriu um restaurante de comida baiana, e aí vocês têm um cara lá na Bahia que fornece os ingredientes típicos da Bahia para vocês. Esse cara é um parceiro-chave, porque se ele não fornecer mais, vocês vão ter mais dificuldade para conseguir. Agora, o cara que fornece panelas, esse não é parceiro-chave, ele é apenas um fornecedor. Se ele parar de vender panelas, tem outro cara que vende panela na esquina, tem outra empresa, entende? O parceiro-chave é aquele que é estratégico, é aquele que vai dar sustentação ao propósito da empresa, ao valor, né? A proposta de valor da empresa. Então, são pequenas coisinhas assim que eu pontuei ali no grupo da Daniela, do Flores Belo, do Anderson e do Jefferson. Esqueci alguém? Flores Belo, Anderson, Jefferson e da Natália, tá? Tem algumas coisinhas na matriz Gucci, algumas coisinhas no Cipoc, mas são só pequenos ajustes, assim. O que faltou, na verdade, foi o modelo de contrato, tá? O grupo não postou, pelo menos. E a outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: existe o termo de abertura e vocês podem incorporar dentro do termo de abertura as ferramentas. Deve ser um único documento, entende? Quando vocês estão falando em premissas, vocês podem colocar ali a matriz Gucci. Vocês podem colocar ali, por exemplo, uma outra ferramenta, uma SWOT, por exemplo, que vai justificar, né? Então, vocês podem e devem incorporar essas ferramentas dentro do documento, não colocar anexo apenas e não fazer uma vinculação direta. Elas dão uma sustentação para o projeto, então elas precisam estar dentro do documento e serem efetivamente citadas, dentro do termo de abertura, tá bom? Então, assim, eu gostei muito do trabalho do grupo, tá? Ficou muito bacana, ficou assim, são detalhes, né? O caso mais grave é o fato de não ter o contrato, que era uma das prerrogativas da avaliação, né? Um dos itens requeridos, mas vocês ficaram com uma nota boa, e porque realmente se utilizaram muito bem das ferramentas. Eu fiquei muito feliz de ver, tá? Ficou bem um trabalho de engenharia. Parabéns ao grupo, tá bom? Com relação ao grupo da Flávia, então, o grupo da Flávia, da Morgana, do Bruno, do Jefferson e do João, também fez um trabalho com bastante zelo. Deu para ver assim que o pessoal se envolveu, o pessoal trabalhou, né? Tá bem escrito, tá bem elaborado, não tem erros grosseiros, não tem nada assim. Então, teve um capricho, vamos dizer assim, para ser feito. No entanto, não tem as ferramentas. Então, as decisões aparecem ali do nada, assim, não tem uma sustentação para as decisões que foram tomadas. Não tem nenhuma análise que dê sustentação ao que foi feito. Deve ter, eu acredito que tenham feito, eu acredito que vocês não tenham inventado o que está ali, mas não aparece, entende? Não tem uma matriz SWOT, não tem uma matriz Gucci, não tem um 5 porquês, não tem nenhuma ferramenta de engenharia que diga assim, ó, a gente... porque a lógica é a seguinte, a empresa relata um problema, e a gente já sabe,
Muitas vezes o problema é que o empresário não consegue enxergar o problema, porque ele está envolvido, né, no dia a dia. Às vezes ele está atacando o sintoma e não a causa. É como o médico que dá remédio para febre, mas o problema é a infecção na garganta. Então, quem está envolvido diretamente, a primeira coisa que vai fazer é tentar baixar a febre. Mas a função de vocês no projeto é encontrar a infecção. Então, vocês têm que usar dessas ferramentas da engenharia para diagnosticar o problema. O nome da nossa disciplina é isso, né? Melhoria de processos, diagnóstico. Então, fazer um diagnóstico significa fazer o raio-x, fazer a vídeo, fazer a ecografia, fazer o exame de sangue. E o que são esses exames dentro da engenharia? É aplicar SWOT, aplicar a matriz Gucci, aplicar uma CIPOC, aplicar uma matriz RACE, que é justamente para encontrar o problema, tá bom? Então, eu senti falta disso. E tem uma questão bem pontual que é a seguinte: no contrato que vocês elaboraram, cita um anexo 1. E esse anexo 1 não foi encontrado, não está junto do contrato. O professor, Oi. referente ao anexo 1, se eu não me engano, a gente postou ou no nosso grupo, que não era o desejável pelo senhor, né? Mas a gente não consegue postar no aula mais de um arquivo. Aí a Uhum. gente ficou sem opção, então a gente preferiu postar ele no nosso grupo daí. Eu não sei se foi postado no nosso grupo ou no grupo do aula, mas foi postado em um dos dois. Tá. Mas eu imagino que o anexo 1 de vocês seja o Project Charter, né? Isso. Tá, eu consegui recuperar. Então eu coloquei lá, cito o anexo 1 que eu não encontrei, mas eu considerei que fosse o Project Charter, e aí eu encontrei, tá? Então esse problema estaria resolvido, não é o problema do anexo. Então já validamos que esse é o anexo. Eu garimpei lá para não dar problema, sabe? Eu fui atrás para ver se encontrava Isso. informação. Eu não sei se dá para deixar uma sugestão também para o senhor passar, né, para a gente poder anexar mais de um arquivo, né, também. Uhum. Isso daí só se o arquivo for compactado. Ah, Você entendi. cita os Fazer uma arquivos pasta, no caso, e compactada e enviada a ele, toda né? ela ali dentro. Daí ele Ah, funciona. tá, perfeito. Tá? Obrigado. Mas esse anexo 1, mesmo sendo o Project Charter, ele não tem a informação. Né? Então, assim, eu cito o anexo 1, então, fala em indicadores de performance. Esses indicadores de performance, que são os critérios pelos quais o projeto será avaliado, ele não consta no Project Charter também. Então, é uma falha, né, que precisa ser vista. Assim, quais são os indicadores? Como é que a gente vai medir o cumprimento de cada uma das etapas? E qual é o nível de qualidade requerido para que seja validado aquilo como concluído, tá bom? Então, vocês só precisam incorporar, né, essas ferramentas para dentro do projeto de vocês, para justificar as decisões que vocês estão tomando. Vocês não têm a necessidade nenhuma de indicar e justificar qual solução irão tomar. Vocês só precisam justificar o diagnóstico. Vocês têm que validar que esse problema existe nesse momento, tá? Então, não se perturbem em tentar justificar que tem que ter um. Eu vi muitos assim dizendo, implantação do software, não sei o quê. Tá, mas aí a solução está definida, mas o problema não está validado. Não tem nada que dê sustentação a que aquele é o problema exato. Tá? Então, tomem esse cuidado. Então, fica aí esses apontamentos aí para o grupo da Flávia. O grupo do Johnny, do Natan, do Éricles, do Alisson e do Miguel, do Carlos Miguel, não tem no termo de abertura as informações que são exigidas, né? Por exemplo, não tem lá critérios de aceitação, exclusões do projeto, não consta a proposta de contrato, né? Então é necessário rever isso, tá? Para ajustar. Tudo que eu falei para os demais, para os anteriores, vale, eu não vou ficar repetindo para todo mundo, tá? Senão vai ficar muito cansativo. Mas então é tudo aquilo que eu falei e mais as questões de adequação aí que são necessárias. Tá, agora falando para o grupo do Elisandro, do Marcos, do Rodrigo e da Sabrina. Então, o termo de abertura lá tem um escopo que é um pouco confuso, tá? Porque tem uma matriz SWOT e um DMAIC dentro do escopo, mas essas ferramentas ali elas não estão dizendo exatamente o que
o que tem que ser, né? Então, as ferramentas de análise diagnóstica servem para construir o termo de abertura do projeto, tá? E vocês estão dizendo que o projeto vai se destinar a fazer isso. Essa que é a questão. Vocês estão colocando como se o projeto fosse desenvolver uma SWOT. E, na verdade, o SWOT é feito antes para chegar no problema. Tá? Então, precisa ajustar isso, tá confuso ali. E também a questão do emprego da ferramenta SWOT, né? Vocês fizeram a primeira parte dela, botaram ali forças, fraquezas, oportunidades e fragilidades, né? Mas não fecharam a matriz SWOT. Não chegaram a uma conclusão no final de quais são os pontos mais crônicos. Normalmente você tem, ao final disso, aplica lá uma GUT, né? Ou uma matriz de priorização para saber dos pontos levantados quais são os críticos. Fazer a relação também. Eu tenho uma força que combate uma fraqueza, né? Eu tenho tem todo aquele jogo que precisa ser feito entre as forças, fraquezas e oportunidades e fragilidades para não para saber como priorizar, para saber qual será qual atividade será trabalhada. Então, precisa fechar isso. E mesma coisa, incorporar no termo de abertura de projeto. Eu coloquei um modelo de termo de abertura, eu coloquei lá um modelo de GUT, o grupo do Floresbello, eu não quero ser... O Floresbello está ali classificado como líder do projeto, né, como coordenador, sei lá, mas é o grupo do qual o Floresbello faz parte, junto com os demais, com a Natália e a Daniela, enfim. Eles usaram modelos específicos assim, muito bacanas, foram atrás, pesquisaram na internet e tiraram modelos muito bacanas, inclusive que eu vou usar para mim. Uma coisa que eu quero voltar lá no grupo do Floresbello é que a planilha de stakeholders tem alguma falha ali que não está gerando o gráfico. E isso seria importante corrigir, tá? Ela tem uma automação, uma fórmula ali, e quando salvou, não está colocando ali os stakeholders em cada um dos quadrantes. Então, seria bacana vocês ajustarem, até para eu usar isso para a minha vida. Ficaria feliz. Bom, com relação ao grupo do... Quem é que está faltando? Está faltando o grupo do Nerone, né? Então, com relação ao grupo do Nerone, eu acho que houve um problema de entendimento, de tempo, alguma coisa assim, né, Nerone? Vocês não conseguiram dar o andamento dentro desse período. Eu acredito nisso, né? Sim, nós estamos numa... Claro, não vou misturar as coisas, problemas de saúde na família, enfim, mas para a empresa está passando por transição, né? Uhum. Eu não consegui fazer nas empresas próximas da minha casa, ninguém me aguentou, né? Ninguém quis. E o grupo também não conseguiu. Optei por fazer na empresa que eu trabalho, e a empresa está passando por uma transição muito forte a nível global. Então, muitas pessoas que estavam fazendo determinadas funções, elas estão mudando. Então, e a gente está com um pouco de carga de trabalho a mais também. Reuniões está sendo, agora há pouco eu saí de uma reunião online, fora do meu horário de trabalho, mas o momento exige isso. E o pessoal que participava da empresa, junto com o trabalho, para nos dar... bem a sinceridade, está sendo um aprendizado. O trabalho desenvolvido está sendo um aprendizado, né? A gente não está puxando essa frente. Eu estou acompanhando a engenharia e repassando os dados para o grupo, os dados do trabalho. E nesse meio tempo o pessoal tá migrando, né? Está migrando para outras funções. Tem pessoal que está trabalhando de casa já em outras funções, outros foram promovidos, outros foram desligados. Então, a gente está apanhando nisso aí. Mas, assim, faltam alguns dados ainda. Eu até gostaria que o pessoal dos outros grupos compartilhasse, né? Tem alguns que eu tenho contato, eu vou pedir para compartilhar o modelo que o pessoal está desenvolvendo. E ainda, os resultados ainda, né? O projeto está em andamento, eu não tenho ainda os dados. Os dados fiéis também, como valores,
eu não vou, isso já foi me advertido, eu não vou usar, né? Eu vou usar valores fictícios, né? Fantasiosos, porque eu não posso usar valores reais nesse projeto. Mas acredito que até o final ali da avaliação semestral vamos estar com o projeto totalmente completo, aí, com todas as ações. Nerone, eu queria te propor o seguinte: se vocês conseguirem organizar no grupo de vocês um encontro, um meet, na semana que vem, e me convidarem, eu gostaria de participar junto, a gente tentar alinhar, diminuir o escopo desse trabalho de vocês, que eu estou achando ele muito complexo. A gente tentar diminuir esse escopo para vocês terem um trabalho apresentável até o final do semestre, pode ser? Sim, pode ser. A gente tentar ajustar. Eu sei que tem uma coisa andando lá dentro da empresa, que é uma necessidade dela, mas a gente pode, daqui a pouco, recortar isso para ficar menor e mais fácil de executar dentro da disciplina. Tá? Sim. Se vocês acharem que isso é importante, que é válido, fiquem à vontade para me chamar, a gente marca um meet ali, conversa e tenta ajustar isso. Sim, sim. Tá Faremos. Até eu estou mais envolvido, no caso, com o projeto agora, realmente, por causa da custos, né? Custos. A gente tem que estar priorizando ações, né? E eu estou auxiliando o pessoal nessa situação aí, não só nessa como em outras, né? Acredito que tem o Mércio, né? Que é um engenheiro que iria nos suportar também, e ele está trabalhando de casa em Santa Catarina. Eu quero ver se eu consigo, eu não consegui contato essa semana, para ele gravar o vídeo, né? Porque inclusive, ele foi promovido e ele vai ser o cara que vai coordenar todos os projetos de melhoria da empresa. Acho que seria bacana um depoimento dele, até pelo nível de conhecimento nessa área, seria um bom depoimento para a disciplina também. Sim. Bom, fica aí a dica, a disponibilidade, melhor dizendo, para a gente se reunir e tentar recortar o projeto, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte: na semana passada eu postei um vídeo explicando como é que vai ser a nossa avaliação semestral. Na aula da semana que vem eu vou postar o descritivo exato de que deve compor a nossa avaliação semestral. Tá? Para que vocês possam já ir organizando a documentação dentro do padrão que é necessário para cumprir a meta lá. Deixa eu dar uma dica assim para vocês agora, para finalizar essa parte. Vocês estão cometendo dois equívocos na minha leitura, típicos de quem está aprendendo, está dentro da fase de experiência, assim, de pegar experiência com o negócio. A primeira delas é que vocês estão focando na solução. E aí vocês estão construindo um projeto que justifique a solução que vocês já decidiram que vão implementar. Isso torna as coisas mais difíceis, porque vocês ficam presos a um modelo. É como quando a gente conta uma mentira e depois tem que criar todo o roteiro para justificar que aquilo de verdade aconteceu, quando na verdade é uma mentira. Então, a gente não pode definir um projeto de trás para frente. Vocês não podem ter primeiro a solução e aí depois tentar encontrar um problema que justifique aquela solução. Eu vi muitos de vocês já dizer assim, implantação de um ERP. Tá, mas é isso mesmo que a empresa precisa? É um ERP? Ou é uma planilha de Excel? Aí eu estou vendo agora que muitos estão dizendo assim, a empresa não tem nem estrutura de custos ainda. A empresa não tem nem estrutura de materiais. Não conhece os seus tempos, os seus processos. E aí vai instalar um ERP. Como para botar um ERP a funcionar, você precisa ter tudo mapeado, você tem que conhecer todos os processos, tem que ter procedimento de tudo, tem que estar tudo azeitado. Então, vejam só, se eu digo que eu vou implantar um ERP e falta tudo isso ainda, eu tenho certeza que vocês não vão implementar um ERP. E se implantarem, podem levar a empresa à falência. Por duas razões. A primeira, porque pode ser muito caro para ela. Digamos que não seja. A empresa vai passar a trabalhar para dar conta de alimentar o ERP. Porque como ela não tem os processos definidos, o ERP vai ser montado dentro de uma lógica que muitas vezes não atende a necessidade da empresa. Então, os dados não vão sair automaticamente da produção.
O cara que está produzindo vai ter que tirar um momento no dia, ou um momento a cada hora, para lançar informações, para dizer o que fez. Isso tudo vai impactar diretamente na produtividade da empresa. Vão por mim, eu tenho alguma experiência nisso. Um ERP, um sistema de gestão, ele só funciona quando os dados vêm automaticamente, vêm de dentro do processo. Toda vez que o cara digita o valor de alguma coisa para colocar na embalagem, automaticamente vai para o sistema. Aí funciona. Agora, se tu manda o cara parar o processo e digitar para alimentar o sistema, ele é pago para produzir número de peças por hora, não para digitar coisas por hora. Então, isso vai acabar sendo um problema para ele. Toda vez que ele tem que parar, ele baixa a produtividade. Toda vez que ele baixa a produtividade, ele é cobrado porque não produziu mais. Ah, diminuiu. Antes tu fabricava 100, agora tu só fabrica 80. Agora o tempo dos outros 20 eu estou lançando coisa na planilha lá que vocês mandaram eu botar. Então vejam como é uma linha tênue assim, o que divide a produtividade e o controle. É preciso ter calma para tomar soluções assim. Então, por isso que eu peço para vocês, não se amarrem à solução, se amarrem no problema. O problema é, a empresa não tem controle de estoque. Bom, então vamos ver se o problema é controle de estoque, ou se o problema está no controle da produção, ou se o problema está na pessoa, ou o problema está nas compras. Onde é que está o problema? A partir daí, vamos identificar qual é a melhor solução. Tá? Tenham calma com isso. Então, essa coisa de trabalhar primeiro a solução e depois o problema é uma falha que pode prejudicar o andamento do projeto e de vocês. Tá? Tomem cuidado com isso. E a outra é complexificar demais. Projetos desse tipo, disciplinas desse tipo funcionam assim. Eu postei um material hoje. Então, hoje, vocês têm que tentar ler o material. Ah, professor, mas é muito material. Então, pega só o título, joga na internet, vê se acha um vídeo, vê se acha um textinho mais curto, mas se intera do que é aquilo. Porque aí vocês vão dormir e o cérebro de vocês vai ficar absorvendo aquilo. Amanhã, vocês vão ler uma matéria no jornal e vão associar com isso. E aí vocês vão ouvir um comentário lá na empresa e vão associar com o que vocês leram. E aí vocês vão formando um juízo. Aí quando vocês sentarem de fato para fazer a atividade, vai ter 1000 ideias. Se vocês deixarem para ler na hora que vão fazer, vocês não vão ter experiência suficiente, não vão ter know-how suficiente, não vão ter conteúdo suficiente e vão se atucanar porque tem que fazer para aquele mesmo dia e aí não vão conseguir dar conta. Tá? Então, essas disciplinas de PEI, o TCC, o estágio, adotem essa filosofia. Ah, eu não consigo ler aquele material todo que o professor postou. É muita coisa, o professor está louco. Então, não leia. Mas pega o título, pega sobre o que se trata e procura um material complementar, diferente, que se ajuste ao tempo que tu tem para ler, ao tempo que tu tem para assistir. Um videozinho de 5 minutos na internet, ou um vídeo de 15 minutos na internet que tu bota em velocidade 1,5 e assiste. Mas pelo menos te inteira do que é aquele conteúdo. Não dá para simplesmente abandonar a ideia e depois achar que vai conseguir resolver. Tá? Bom, sobre o modelo de maturidade, se não há dúvidas, eu vou pedir para que o Nerone e o grupo dele reforçar isso. Me entreguem a AP2, que é o termo de abertura e o contrato na semana que vem, para a gente ajustar a nota lá, para ter alguma nota lá no material, tá? No aula. E aí depois a gente vai construindo. E não se esqueçam, né, gente? Eu acho que faltam 2 semanas, né? 2 semanas de aula ainda. E a outra já é a essa. Então, se aligerem aí, comecem a sistematizar, dividam as tarefas, cada um faz alguma coisa, para não embolar lá com o final do semestre, com as provas das outras disciplinas. Antecipem isso, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha rápida aqui de 2 slides apenas para explicar para vocês aqui essa questão do modelo de maturidade. Compartilhar uma janela. Não.
Bom, imagino eu que vocês estejam vendo aí uma apresentação de slides, né? Essa apresentaçãozinha aqui está no manual de vocês, lá no aula, num documento lá da Embrapa, que eu postei para vocês na aula específica sobre modelo de maturidade. O que é importante a gente dizer? Esse modelo de maturidade não é uma coisa nova, é uma coisa que, inclusive, já é procedimentada. Existe uma ISO para tratar disso, tá bom? E esses indicadores de maturidade, a gente tem o TRL e o MRL. O TRL trata do projeto, da tecnologia, e o MRL trata da manufatura. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é do nível de maturidade ou de prontidão tecnológica e do nível de maturidade ou prontidão da manufatura. No nosso caso, não tem manufatura, então vocês vão olhar apenas para TRL, que é, em inglês, né, Technology, me faltou agora o que é o R, Level, né, nível de prontidão tecnológica. E aí vocês têm aqui uma escala que vai de 1 a 9. Essa escala de 1 a 9, ela é dividida da seguinte forma. No nível 1, é quando você tem apenas os princípios básicos observados e reportados. O que significa isso num projeto? A gente identificou que tem um rio, que existe a possibilidade de fazer alguma coisa para atravessar o rio. A gente tem uma noção básica. Isso está no nível 1. Concepção tecnológica e ou aplicação formulada. Não, então agora a gente já decidiu que a melhor alternativa ali é passar uma ponte. Mas ainda não sabemos se a ponte vai ser de metal, né, de aço, se vai ser de concreto, se essa ponte vai ser elevada, se essa ponte vai ser na horizontal, se ela vai, né, não decidimos nada, se ela vai ser de que ponto a que ponto, mas a gente já tem uma concepção tecnológica. Esse é o nível 2. Prova de conceitos das funções críticas de forma analítica ou experimental. Bom, então aqui nós estamos falando do projeto propriamente dito. A gente já decidiu que a ponte é de concreto, né, que vai ter uma certa característica já está definida, então é o nível 3. O nível 4 é a validação em ambiente de laboratório de componentes ou arranjos experimentais. Não, a gente já detalhou a ponte. A ponte vai ter um guarda-reio, que vai ser assim, a espessura vai ser de tanto, ou vamos usar tal tipo de concreto, né? Então a gente já validou algumas coisas, está no nível 4. O nível 5, validação em ambiente relevante de componentes ou arranjos experimentais com configurações físicas reais ou finais. Então aqui eu já construí um protótipo, né? E já botei ele a testar lá para ver se vai funcionar. No 6, o modelo de sistema, subsistema, protótipo de demonstrador em ambiente relevante. Aqui eu botei ele no campo, fiz ele funcionar. TRL 7, protótipo demonstrador do sistema em ambiente operacional. 8, sistema totalmente completo, testado, qualificado e demonstrado. O projeto está validado. O 9, o sistema já foi operado, está funcionando a pleno vapor. Esses são os níveis de maturidade. E aí, para ficar mais claro para vocês, aqui estão esses itens de novo, ó, esses níveis, ó, do 1 ao 9. As fases que a gente pode dizer num processo de desenvolvimento: descobrir, entender, adaptar, validar, refinar e usar. Então, quando eu estou falando de descobrir e entender, eu estou falando de um conceito, eu estou desenvolvendo o conceito. Quando eu estou falando de adaptação, validação e refino, eu estou falando de desenvolvimento. Quando eu estou falando de usar, eu estou falando em produto. Então, vocês podem ver que o nível 1 e 2 é conceito. Do 3 ao 7 é desenvolvimento. E o 8 e 9 é produto. Os projetos de vocês, até o momento, eles estão certamente entre os níveis 1 e 2. Vocês estão descobrindo e entendendo, vocês estão formulando o conceito. Alguns já têm o produto definido, então já estão na fase de adaptação, o que é errado, né? Porque tem que embasar melhor isso aqui. Daqui para frente é a disciplina 2.
tá? Que é adaptação, validação e refino. Se possível, chegar no produto. Tá? Mas a nossa meta na disciplina 1 é ter o projeto finalizado no nível 2 e na disciplina 2 ter o projeto finalizado no nível 7. Se a empresa vai implantar e usar, daí é um problema dela. Nós não podemos, é uma decisão dela, melhor dizendo, tá? Nós não podemos atribuir à empresa uma despesa que ela não está disposta a ter. Mas até aqui é nosso objetivo fornecer para a empresa as condições, para o nosso suposto cliente, tá bom? Então, gente, naqueles documentos que vocês viram, ali que eu postei para vocês, vocês devem ter visto. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Vocês devem ter visto ali que cada empresa define uma métrica para saber se a empresa, em que nível está o projeto. Então, uma universidade define quantas publicações foram feitas, quantos artigos, quantas patentes. A empresa pode definir quantos protótipos foram feitos, quantas horas de funcionamento em ambiente de teste. Cada empresa define os critérios para enquadramento dentro daqueles níveis. Não estou pedindo a vocês que façam isso. Estou pedindo a vocês que apenas olhem para aquelas tabelas e tentem identificar. Vocês estão na fase de conceito? Estão na fase de desenvolvimento? Vocês estão na fase de produto? Nessa fase de desenvolvimento ou de conceito, em que estágio vocês estão do conceito? Ainda estão diagnosticando? Já estão medindo? Como é que está? E aí vocês vão definir o nível de maturidade do projeto. Tá bom? Ficou mais claro agora? Ficou suficientemente claro, melhor dizendo? Bem mais claro, professor. Ficou bom? Então tá, gente. Eu fico à disposição para tirar dúvidas de vocês. Se vocês têm dúvidas, aí se querem tirar mais alguma informação. Caso não tenham, eu encerro a aula. Tem algum modelo específico que a gente tenha que publicar, algum Word, algum Excel, ou podemos apenas escrever lá no aula? Eu não cheguei a abrir a Não, TDE, tá? Para ver como é que é, mas gostaria de não. saber disso. Podem só escrever, tá? E aí a maneira como vocês vão dizer assim, ó, este projeto se encontra no nível de maturidade 2, uma fase de conceito, pois, e aí vocês vão justificar o porquê, né? Entendi. Pois até agora foram analisados tais e tais itens, estamos na fase de mensuração dos dados, Sim. de quantificação, estratificação da produtividade, disso, daquilo, daquele outro, tá bom? Beleza. Gente, hoje à tarde, sim, para finalizar, hoje à tarde nós tivemos um evento interno da UBRA com a reitoria, justamente para falar sobre os projetos esses, os PEIs, tá? Que é essa disciplina. E todos foram muito elogiados, viu? Vocês foram muito elogiados. Porque já tem alguns feedbacks do mercado, das empresas, da região, né? E eu quero pedir muito a vocês assim, ó, que tenham serenidade, que façam aquilo que é possível, não pensem em fazer uma grande revolução na empresa, porque vocês não vão conseguir, né? É fato isso, a disciplina é muito curta, as condições não são as melhores, em meio a uma pandemia, sem poder ir na empresa. Então, calmem, né? Vamos fazer o mínimo bem feito. Nós não podemos criar uma expectativa nas empresas e depois não atender. Esse é o cuidado que eu quero pedir para vocês, que vocês sejam bem conscientes do que é possível, não vendam uma ideia de que vocês vão resolver todos os problemas delas, porque vocês não vão conseguir, e ao invés de vocês estarem indo para o mercado para fazer o nome de vocês, para serem identificados como pessoas competentes, qualificadas e sérias, vocês podem ser taxados de pessoas que estão fazendo falsas promessas. Então não façam isso. Vão com calma, vão com o ouvido mais aguçado para ouvir mais o que eles têm a dizer do que com a boca afiada para dizer o que eles precisam, tá? Aprendam isso, aprendam a ouvir, né? Para poder formular. Porque vocês já devem ter percebido que aqueles que estão mais em contato com as empresas, que toda vez que vocês conversam com elas tem um problema diferente. Porque é isso, a vida do empresário é hoje vencer um boleto, não tinha como pagar, amanhã um cliente que tinha que pagar não pagou, ficou uma dívida, amanhã ou depois vai quebrar a máquina, no outro dia vai despencar uma prateleira, vai vir uma multa do meio ambiente. Então, a cada dia é um desafio diferente. E esses desafios diferentes que o empresário enfrenta,
influencia na capacidade deles de julgar o problema de maneira mais concreta. Então, tomem esse cuidado, ouçam. Vocês são meio psicólogos dos empresários, tá? Vão com calma. Não tentem fazer coisas grandes, tentem fazer coisas bem feitas. Só isso. Tá joia? Eu vi que tem um chat aqui, algumas perguntas, eu acho. O Elisandro, professor, continua sendo apenas um do grupo postando material? Sim. Vocês devem ter visto lá que alguns grupos, mais de uma pessoa postou, mas a nota vai ser postada igual lá, pessoal. Não se preocupem em postar um documento em branco, postar o mesmo documento. Até dificulta a correção, porque daí eu baixo tudo, depois, mas acho que esse aqui eu já corrigi, né? Fica mais complicado. O que eu peço para vocês, assim, para finalizar, tentem ir organizando tudo num único documento, sistematizando tudo num único documento. Vai ter um Word com 10, 15 páginas, com 8 páginas, com 3 páginas, sei lá eu, mas que vai estar tudo num único relatório, com o nome de todos vocês. Teve grupo que eu não consegui achar o nome, tive que garimpar lá no escritório do grupo, tá? Vamos tentar fazer bem organizadinho. Tá joia? Ô, João, só para falar para o João que tem um questionário que o Flores Belo até que pegou na internet para gente, de avaliação de maturidade bem bacana. Tu vai respondendo as perguntas e ali depois tu vai colocar uma pontuação. Eu vou colocar lá no grupo da cadeira. Bem legal, porque daí tu consegue ter uma noção melhor, assim, de qual é o nível que tu tá. Bem bacana. Seria ótimo para compartilhar mesmo. Vou botar lá agora, daqui a pouquinho. Eu quero elogiar aí a iniciativa da Daniela e do grupo, mas, ao mesmo tempo, eu quero só fazer uma observação, assim. Cada projeto tem indicadores, e os chamados CTAs, né, que são os indicadores lá de desempenho tecnológico, diferentes. Por exemplo, o projeto de uma casa é diferente do projeto de um carro, que é diferente do projeto de um processo de fabricação. Então, a Embrapa, por exemplo, tem lá os indicadores que enquadram cada um dos projetos dentro de um nível, porque são voltados para a agricultura. A GM tem um que é voltado para a fabricação de carros. Então, claro, eu tenho quase certeza, não vi ainda, mas eu tenho quase certeza que o grupo pegou um genérico, né, que trata de uma abordagem mais abrangente. Ótimo. Parabéns, Daniela. Parabéns ao grupo por essa iniciativa. Mas só quero fazer essa ressalva, né? Tomem um cuidado para não pegar coisas que não se aplicam àquilo que vocês estão trabalhando dentro daquele escopo que vocês estão organizados, tá? Parabéns, Daniela. Parabéns ao Flores Belo e a todos vocês aí. Tá bom? Obrigada. Beleza. Ô, professor, uma dúvida fora do contexto da aula, referente à semana de inovação dos projetos. A gente vai ter aula normal ou não? Não. A ideia é que vocês possam participar da maratona. Inclusive, nós estamos trabalhando com a ideia de atribuir uma pontuação nas disciplinas pela participação de todos. Tipo assim, vale meio ponto para todo mundo que participar, porque realmente, gente, é um baita de um aprendizado. Não é uma coisa assim para brincar, entendeu? É uma coisa que realmente a gente aprende muito. Se levar a sério, aprende mais numa maratona dessas do que num semestre de aula. Porque a gente é forçado a aplicar as coisas, tá? Então, a gente está estudando, semana que vem a gente vai fazer o comunicado a vocês de como a gente vai organizar isso. Tá, beleza. Muito obrigado. Mas peço a todos que se inscrevam e que tragam pessoas da comunidade externa. A gente não está mais fazendo somente com alunos, tá, do ensino médio. Pode ser o tio, o primo, qualquer pessoa acima de 16 anos, né, na comunidade externa pode se inscrever. E eu vou lançar um desafio para vocês aqui. O Instituto Federal, ali o IF de Charqueadas, vai participar e está trazendo um batalhão de gente lá para se inscrever. Nós não podemos perder para eles. Né? Nós somos os anfitriões e fica muito feio se nós perdermos para eles. Né? Então, se organizem, vamos se juntar aí para fazer uma competição boa e de maneira competitiva. Tá bom? Vamos para cima. Isso aí, vamos para cima. Gente, um abraço para todos, foi bom revê-los. E, se Deus quiser, semestre que vem a gente se vê presencialmente. Semana que vem nós estamos indo para lá, os professores, nós vamos organizar todos os laboratórios do campus. Vocês, quando voltarem, cada sala de aula vai ter um laboratório.
Aula de física, tem um laboratório de física. Aula de logística, tem um laboratório de logística. Vai ter tudo fragmentado, cada sala dedicada a uma disciplina. Vai estar show de bola. Que massa. Tá bom? Tá Estamos certo. trabalhando para melhor atendê-los. Um abração para vocês, se cuidem, não peguem Covid. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Um abraço aí, pessoal. Um abraço.